E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo? Mergulho profundo. A gente apelidou nosso programa de mergulho profundo porque a ideia é a gente se aprofundar nos temas, sabe? E além da superfície. Gostei, então vamos mergulhar. Hoje a gente vai mergulhar num tema, digamos, delicado, a crise global da água. A água tá virando um luxo, né? Pois é, a gente assistiu ao documentário E se a água desaparecer? E que a gente viu lá. É de arrepiar. Se arrepiar? Sério. Imagina se você abrir a torneira e não saiu uma gota. Já pensou? Pois é, essa é a realidade que muita gente já enfrenta. E que pode ser o futuro de muito mais gente se a gente não fizer nada. Exato. O documentário mostra que a crise hídrica é global e que impacta não só o meio ambiente, mas também a sociedade, a economia, a política. É um efeito dominó, né? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Yeah. E o documentário mostra isso de uma forma bem impactante. Tem umas cenas bem chocantes, né? Tem. Uma que me marcou muito foi a do lago na Califórnia. Era um lugar lindo, cheio de vida e virou um deserto. Parece Mad Max, né? Total. Dá um aperto no coração, ver o que a falta de água pode fazer. E essa cena da Califórnia serve como um alerta pra gente, né? Um alerta. O que parece um problema distante, na verdade, já está acontecendo em vários cantos do mundo. A crise hídrica é global e a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. E para nos guiar nesse labirinto hídrico, Labirinto hídrico, gostei. a gente convidou você, que é especialista no assunto, para conectar os pontos entre esses eventos e a crise da água. É isso aí. A crise hídrica é complexa, tem várias camadas e a gente precisa entender todas elas para poder encontrar soluções. Então, vamos começar pelo quintal dos famosos, né? A Califórnia. Todo mundo já ouviu falar da seca na Califórnia, mas o documentário mostra que a situação é bem mais grave do que a gente imagina. A Califórnia é só a ponta do iceberg. A crise hídrica é global e a gente precisa ampliar o nosso olhar para entender essa sua dimensão. Tipo, a Villa Beach, um paraíso turístico, tá virando deserto. E Mendocino, outra cidade linda, depende de caminhões-pipa para ter água. É surreal. É surreal. E o Lago Powell, que era para ser a salvação do oeste americano, tá secando a olhos vistos. O nível da água tá tão baixo que dá para ver as marcas de onde a água costumava chegar. Parece que a natureza tá mandando um recado, né? Com certeza. E o especialista em água, o Jeff Amigretti, coloca mais lenha na fogueira, dizendo que essas megacidades no deserto, tipo Los Angeles e Las Vegas, estão vivendo no cheque especial. No cheque especial. É porque elas dependem de um sistema complexo de captação e distribuição de água que está sendo sobrecarregado pela seca e pelo aumento da demanda. Se esse sistema colapsar, as consequências serão catastróficas. Falando em lugares que estão secando, o documentário mostra o Salton Sea, o maior lago de água doce da Califórnia, que está sumindo do mapa. E a paisagem é de outro mundo, parece um filme de terror. É, tipo terra seca e rachada, barcos abandonados, um cheiro horrível de peixe morto. É de partir o coração ver o que a falta de água pode fazer com um lugar que antes era cheio de vida. E o documentário conecta esse problema local do Salton Sea a um padrão global de perda de água que está sendo monitorado pela missão GRASS da NASA. Graça. Que nome bonito. É a sigla em inglês para Recuperação da Gravidade e Experimento Climático. São satélites que medem as variações da gravidade da Terra. E como é que isso ajuda a monitorar a água? A gravidade da Terra muda de acordo com a quantidade de água presente em cada região. Então, medindo essas variações, os cientistas conseguem ter uma ideia de onde a água está sendo perdida. Interessante. E o que os dados da Graça mostram? Mostram que a situação é crítica em várias partes do mundo. A gente costuma associar a Alemanha com florestas exuberantes, mas os dados mostram que em 20 anos eles perderam uma quantidade de água subterrânea equivalente ao Lago de Constança, o terceiro maior da Europa. Caramba! Isso que a Alemanha tem fama de ser super organizada e sustentável. Pois é, a crise hídrica não perdoa ninguém. E a perda de água subterrânea é um problema sério, porque é a principal fonte de água potável para bilhões de pessoas no mundo. Quando ela seca, as consequências são graves, desde o esgotamento de poços até a redução da vazão dos rios. E o documentário não fica só na questão ambiental, né? Ele também mostra o impacto humano dessa crise. Sim, mostra. Tem uma cena em Cabul, no Afeganistão, que é de cortar o coração. Famílias dependem de crianças para buscar água e a água é cada vez mais escassa. A gente vê a dificuldade dessas pessoas para ter acesso a algo tão básico como a água e é de partir o coração. E essa escassez gera um ciclo vicioso de pobreza, doenças e instabilidade social. Exatamente. A falta de água é um gatilho para diversos problemas sociais. É como se a falta de água fosse um rastilho de pólvora pronto para explodir a qualquer momento. E o Instituto Pacífico, que estuda conflitos relacionados à água, jogou mais lenha na fogueira,
mostrando que as guerras da água existem há mais de 4.000 anos. Guerras na água. Disputas por água, conflitos armados por causa da água. Nossa. A história mostra que a água sempre foi um motivo de disputa entre povos. Que essas disputas continuam acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, sim. A guerra civil na Síria, por exemplo, teve a seca como um dos gatilhos. Sério. A falta de água intensificou as tensões sociais e políticas, contribuindo para o conflito. Então a crise hídrica não é só uma questão ambiental, mas também uma ameaça à paz e à segurança global. Com certeza. E a gente precisa entender essa complexidade para encontrar soluções eficazes. E o documentário não se limita a mostrar o problema, né? Ele também apresenta algumas iniciativas que buscam soluções. Sim, mostra. A gente vai explorar essas iniciativas em detalhes na próxima parte do nosso mergulho, mostrando o que está sendo feito para combater a crise hídrica, tanto em termos de tecnologia quanto de políticas públicas. Isso é. Mas antes da gente mergulhar nessas soluções, acho que é importante a gente entender melhor a dimensão do problema. Concordo. A gente precisa ter uma visão clara do desafio que a gente tem pela frente para poder agir de forma estratégica. Então vamos voltar para a Califórnia, mas dessa vez para conhecer o lado da inovação. O documentário apresenta o Gary Kremen, o cara que criou o site de relacionamentos Match.com, que agora está usando seus talentos para promover a conservação de água no Vale do Silício. Que legal. E o mais irônico é que Vale do Silício, o berço da inovação tecnológica, enfrenta os mesmos problemas de falta de água que países em desenvolvimento. É mesmo? Os reservatórios do Vale do Silício estão em níveis críticos, obrigando a região a importar água, que também está se esgotando. É um paradoxo, né? Total. Mas isso se mostra que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, a gente não pode escapar dos limites da disponibilidade de água. É verdade. É. A tecnologia pode nos ajudar a usar a água de forma mais eficiente, mas não pode criar água do nada. Exato. E essa é uma lição importante para todos nós. A gente precisa mudar nossos hábitos, nossos padrões de consumo, nossa forma de pensar em relação com a água. Concordo. A gente precisa entender que a água é um recurso finito, precioso, e que a gente precisa cuidar dela. E o documentário deixa isso bem claro, né? Ignorar o problema não é uma opção. As consequências da inação são muito graves e a gente precisa agir agora para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações. É isso aí, a gente precisa se mexer. E o Abraham Lustgarten, um dos especialistas entrevistados no documentário, disse uma frase que me marcou muito. Perdemos o sinal de alerta sobre as mudanças climáticas e o impacto na água é apenas uma das consequências. É um alerta importante, né? A gente não pode mais ignorar os sinais que a natureza está dando. Com certeza. E o Jay Famigliatti, aquele especialista que a gente mencionou antes, está frustrado porque ele alertou o governo americano sobre esses problemas anos atrás e foi ignorado. A gente precisa que os nossos líderes acordem para essa realidade, né? Com certeza. Mas a gente, como cidadãos, também tem um papel importante a desempenhar. A gente precisa se mobilizar, cobrar ações dos nossos líderes e, principalmente, mudar os nossos próprios hábitos. Concordo. A mudança começa por cada um de nós. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, fica a pergunta. O que você está fazendo para garantir um futuro com água para todos? Boa pergunta, é para refletir, hein? É para refletir. A gente volta já já para continuar essa conversa e explorar as soluções que estão sendo desenvolvidas para combater a crise hídrica. Combinado. E a gente volta agora para a Califórnia. Lembra da estação de tratamento de água de São Francisco que a gente mencionou? Eles usam alta tecnologia para reaproveitar milhões de litros de água por dia. A Califórnia, que antes era símbolo de desperdício, agora está virando referência em reaproveitamento de água, quem diria, né? Pois é, a necessidade faz a gente dar um jeito, né? E a estação de tratamento de São Francisco é um exemplo de como a tecnologia pode ser uma aliada na luta contra a crise hídrica. A gente pode usar a tecnologia para otimizar o uso da água, sabe? Reduzir o desperdício e diminuir o impacto no meio ambiente. E por falar em usar a tecnologia a nosso favor, o Gary Kremen, aquele do Match.com, lembra? Sim, lembro. Ele está investindo pesado em projetos de conservação de água no Vale do Silício. E ele até brincou que vai usar a tecnologia de sites de relacionamento para ajudar as pessoas a economizar água. Sério, como assim? Ele não deu muitos detalhes, mas a ideia, pelo que eu entendi, é usar a tecnologia para engajar as pessoas, sabe? Criar uma espécie de jogo, um desafio para ver quem economiza mais água. Interessante. A gente precisa usar a criatividade para conscientizar as pessoas sobre a importância da água. Mostrar que economizar água não é só uma obrigação, mas também uma atitude inteligente e, por que não, divertida. E você acha que a tecnologia sozinha resolve o problema? Ou a gente precisa de uma mudança mais profunda, uma mudança de comportamento, de valores? A tecnologia é uma ferramenta importante, sem dúvida, mas ela sozinha não resolve o problema.
A gente precisa mudar nossa forma de pensar, sabe? Entender que a água é um recurso finito, precioso, e que o nosso estilo de vida consumista está colocando esse recurso em risco. Não adianta ter um sistema de irrigação super tecnológico na sua casa se você deixa a mangueira ligada para lavar o carro por horas, né? Exatamente. As pequenas atitudes do dia a dia fazem toda a diferença. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, tomar banhos mais curtos, reutilizar a água da máquina de lavar. Usar a água da máquina para lavar a calçada, regar as plantas. Isso. São pequenas coisas que, quando multiplicadas por milhões de pessoas, fazem uma grande diferença. E o documentário mostra que em Las Vegas, por exemplo, eles estão levando a sério a questão da economia de água. Tem até a polícia da água lá. Polícia d'água. Os fiscais que ficam de olho para ver se as pessoas estão desperdiçando água. E quem for pego, leva a multa. É doideira. Parece até piada, né? Pois é. Mas em Las Vegas, a água é tão preciosa que virou questão de segurança pública. E além da Polícia da Água, Las Vegas também tem investido em programas de incentivo à economia, né? Tipo, trocar gramados por jardins mais secos, instalar sistemas de irrigação mais eficientes. Parece que a cidade está se reinventando, se adaptando à realidade da escassez de água. E você, o que tem feito no seu dia para economizar água? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Tomo banhos mais curtos, fecho a torneira enquanto escovo os dentes, reutilizo a água da máquina de lavar. A gente tem que dar exemplo, né? Com certeza. Se a gente quer que as pessoas se conscientizem da importância de economizar água, a gente precisa começar por nós mesmos. E o documentário nos lembra que, se a gente não cuidar da água, o futuro pode ser bem complicado. Eles mostram o Salton Sea, aquele lago que está secando na Califórnia, como exemplo do que pode acontecer com outras regiões do planeta. O Salton Sea é um alerta pra gente, um sinal de que a gente precisa mudar os nossos hábitos, a nossa relação com a água. E a gente já viu que existem soluções, tanto em nível individual quanto coletivo. A gente pode economizar água em casa, adotar práticas mais sustentáveis no nosso dia a dia, pressionar os governos para que invistam em infraestrutura hídrica e políticas de conservação. Apoiar empresas que se preocupam com o meio ambiente, consumir produtos que usam menos água na produção. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E a gente precisa se mexer logo porque a crise hídrica não espera. É isso aí, a água é um bem precioso, a gente precisa cuidar dela. Concordo plenamente. A água é a base da vida, a gente não pode viver sem ela. E a gente volta para a Alemanha, lembra? Que a gente falou, eles estão enfrentando uma crise hídrica silenciosa, né? A Alemanha, a gente viu aquelas imagens, né? Os campos verdes, as florestas. A gente pensa na Alemanha, não deve faltar água nunca. Pois é. Mas os dados da missão Drace, da NASA, mostram que a situação é crítica, viu? Em 20 anos, eles perderam uma quantidade de água subterrânea equivalente ao Lago de Constança. Lago de Constança. É o terceiro maior da Europa. Nossa. A crise hídrica não escolhe país, né? Rico ou pobre, desenvolvido ou em desenvolvimento, a gente precisa se ligar. Essa perda de água subterrânea, né? É um problema que acontece debaixo dos nossos pés, né? A Literalmente. gente não vê, né? Muitas vezes, só quando os poços secam, os rios diminuem e as plantações começam a morrer, que a gente percebe a gravidade da situação. É como uma bomba relógio, né? Exatamente. A gente não vê o perigo, mas ele tá lá. Escondido. E o documentário mostra um lugar que já está sofrendo as consequências dessa bomba relógio. O Salton Sea, na Califórnia. O Salton Sea, né? Que já foi um paraíso turístico com resorts, marinas, campos de golfe. Hoje é um deserto tóxico, com barcos encalhados, casas abandonadas, um cheiro insuportável. Nossa Senhora. De peixe morto. É triste, né? Ver um lugar que já foi tão vibrante agonizando por falta de água. É de partir o coração. Mas serve como um alerta, né? Um alerta pra gente. Para mostrar o que pode acontecer com outras regiões. Exato, se a gente não agir logo. E a gente viu que existem soluções, né? A gente pode economizar água em casa, né? Adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia. Pressionar os governos para investir em infraestrutura, em políticas de conservação. Apoiar empresas que se preocupam com o meio ambiente, né? Consumir produtos que usam menos água na produção. Tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente precisa se mexer. A crise hídrica, né? Ela não é só uma questão ambiental, né? Não. Ela também impacta a sociedade, a economia, a política. Exatamente. A falta de água pode gerar conflitos, migrações em massa, aumento da pobreza, instabilidade política. É um problemão, né? Complexo. Complexo, que exige soluções, né? De todos. É isso aí. E a gente espera que esse nosso mergulho, né, na crise global da água,
tenha te inspirado, né, a se engajar nessa luta. A gente precisa agir agora, né? Antes que seja tarde demais. A água é um bem precioso, essencial para a vida, e a gente precisa garantir que ela seja disponível para as futuras gerações. É isso aí. Proteger a água é responsabilidade de todos nós. E você, o que você está fazendo hoje para garantir um futuro com água para todos? Fica a pergunta. Fica a pergunta. Para você refletir, a gente se vê no próximo mergulho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.